Trabalho é saúde, então deixe que os doentes trabalhem. Graça, misericórdia e paz, bom dia. Hoje, dia 24 de janeiro, 7h01 da manhã, você está na minha casa em mais um Café e Bíblia. E nós vamos dar continuidade a esse tema muito importante que é a preguiça. E o texto base de hoje que nós vamos ler é Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 13. A Bíblia diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e se fartará do teu próprio pão. Alguém já disse aí nas redes sociais que não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia. É claro que a gente não pode generalizar, querer distorcer a frase. Muito polêmica essa frase. É claro que o mero trabalho não coloca a pessoa em outro patamar, não muda ela de classe social meramente com o trabalho. Tem que ter investimento, tem que ter planejamento, tem que ter outras coisas, até porque quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Mas, em certo ponto, essa afirmação está correta. Por quê? Porque a Bíblia diz que a falta de trabalho gera pobreza. Ou seja, o trabalho contínuo vai te tirar da linha da miséria, vai te tirar da pobreza. Nesse meu tempo de caminhada cristã, nesse tempo de ministério, visitando muitas casas, eu pude perceber uma coisa, que o que empobrece uma família é um membro adulto que não quer trabalhar. Sempre numa casa onde há pobreza, há falta de trabalho. O preguiçoso, ele sempre vai vir com alguma desculpa para não trabalhar. Como a gente viu ontem, ele vai arrumar alguém que o banque, vai arrumar alguém que passe a mão na cabeça dele. Só que isso vai gerar pobreza na casa. Por quê? Porque em vez de ele estar produzindo, ele está consumindo. Então a renda, ao invés de aumentar, ela acaba diminuindo. Então, toda casa onde habita a pobreza, há falta de trabalho, há preguiça. Esse pecado está enraizado nessa casa. E uma coisa conduz a outra, uma coisa vai levar a outra. Você já percebeu que o preguiçoso, ele não prospera? A gente já falou sobre isso ontem também. O preguiçoso, ele não prospera, então ele vai ficar cada vez mais pobre. O pobre não vai poder investir na educação dos filhos. E os filhos, então, vão ficar ignorantes. E o ignorante não vai conseguir transformar a sua vida, mudar a sua vida, porque o que liberta de fato é o conhecimento. E os pais, por não poder investir numa educação de qualidade, o filho vai continuar na pobreza e vai gerar outros filhos pobres e não vai dar valor ao estudo. E tudo isso é uma coisa ligada na outra, uma coisa puxando a outra, mas por causa da preguiça. Porque tem um preguiçoso dentro de casa. E não existe desculpas para não trabalhar. Eu, particularmente, conheço inúmeras pessoas deficientes e que trabalham. Você conhece alguma pessoa deficiente que trabalha? Eu conheço um pastor que falta mais ou menos uns 20 centímetros na perna dele. Ele tem que usar um salto alto mesmo. E ele trabalha em pé todos os dias da semana, de segunda a sábado. Ele trabalha de barbeiro, cortando cabelo todo dia e não tem preguiça. Ele não cansa de trabalhar. Ele vence a preguiça. Conheço um outro que é cego. Esse é pastor também. Ele é cego e quase todos os dias ele sai de casa com uma paçoca, com uma bala e passa nas lojas, passa nas casas, oferecendo, acaba panfletando, entregando uma mensagem evangelística. Ele é cego e trabalha. Eu conheço outros que têm deficiência na formação, talvez não tem todos os membros. Tem uma irmã que não tem todos os dedos da mão, mas ela sempre trabalha, ajuda na família, cria um, cria outro, ajuda no serviço de casa. Então, não existem desculpas para o preguiçoso. Na verdade, ele simplesmente ama o sono. Ele ama não fazer nada. Ele ama o ócio. E o que ele atrai?
A Bíblia diz no versículo 13 que ele vai atrair pobreza, ele vai atrair miséria. Eu assisti uma vez o desenho do Pica-Pau, Os Trabalhadores na Floresta, e retrata muito bem essa situação de que a falta de trabalho vai te levar à fome e à miséria. O filme, o desenho, aliás, ele começa... Você assistiu esse desenho, estagiário? Depois você coloca aí no YouTube, Os Trabalhadores da Floresta, Pica-Pau. Ele começa com o Pica-Pau lendo um livro, cujo título é O Trabalho e Como Escapar dele, escrito por João Faz Nada. Em cima da cama dele tem um quadro e está escrito assim: para que se preocupar com amanhã, se ele acaba depois de amanhã? E aí, esse desenho, o Pica-Pau sai de casa, ele não faz nada, ele não quer trabalhar, ele só quer dormir. Ele sai de casa, as formiguinhas trabalhando, os castores trabalhando, os esquilos trabalhando, um correndo atrás de nozes, o outro juntando milho, levando para suas casas. Para quê? Para no período do inverno eles não precisarem de trabalhar, até porque eles nem vão poder trabalhar, mas vão ter um recurso. E aí, todos os dias o Pica-Pau vai, passa, rindo à toa, hahaha, estou muito bem de vida, não preciso fazer nada. Só que no final da história, nós vamos ver que o Pica-Pau está na miséria. Ele luta de frente, cara a cara com a fome. E aí o que ele faz? Ele sai para procurar comida, para usurpar ou da formiga, ou do esquilo, ou do castor. Só que não tem ninguém na rua, só que não tem ninguém do lado de fora. Estão todos em casa, naquele período de hibernação. E o Pica-Pau fica desesperado, ele abre todas as portas dos armários e vê que o armário está vazio e fica na miséria e morre congelado. Ou ele se congela. A moral da história é o seguinte: quem não trabalha, uma hora a casa vai cair. Quem tem preguiça vai pagar o preço dela. E o preço da preguiça é alto. O preço da preguiça é a miséria. Então, se você quer prosperar, se você quer progredir, faça o seguinte: não tenha preguiça. Levante, comece o seu dia, comece a sua quarta-feira abençoada na presença de Deus. E, como falei ontem, não dê guarita para preguiçoso. Ajuda ele a prosseguir, a trabalhar. Que Deus abençoe a sua vida, assim como tem abençoado a minha e de muita gente. Que Deus abençoe o seu dia, sua quarta-feira. Em nome de Jesus, valeu!